E aí, meus amigos do Revisão PGE, tudo certo? Vamos agora abordar alguns assuntos de direito administrativo que têm especial relevância para essa prova da PGE São Paulo, beleza? Esses não são os assuntos mais importantes do direito administrativo. São assuntos que não foram abordados nas questões dos nossos simulados e que, por alguma razão, a gente acredita que tem especial importância para essa prova, especialmente por causa do perfil da examinadora. Beleza? Nessa aula, a gente vai falar especificamente de um Estado como agente regulador, sabe? Falar em agências reguladoras, eu tenho certeza que todo mundo que está aprovado para essa segunda fase já tem uma boa noção das agências reguladoras. Aqui a gente só vai passar em alguns aspectos delas, mas o principal aqui é fazer alguns debates doutrinários, tá? Eu quero que você chegue nessa prova tendo ali uma meia dúzia de conceitos que estão relacionados com agências reguladoras, que são conceitos eminentemente doutrinários, e eu quero que você chegue com isso bem memorizado, bem construidinho na sua mente, cada conceito desse no seu lugarzinho exato, beleza? É para isso que a gente está gravando essa aula. Então vamos lá. Primeiro, uma contextualização histórica dessa questão de um Estado como agente regulador, beleza? Primeiro ponto é que o Estado regulador, ele só existe por causa do que a gente chama de um amplo movimento político-jurídico de reforma do Estado, tá? O que você tem que entender aqui, de forma bem resumida para concurso, é o seguinte: lá no século XIX a gente tinha o Estado liberal, que é aquele Estado das garantias negativas, é o Estado que deixa a iniciativa privada tomar conta das atividades econômicas, beleza? Ali para o começo, até a metade do século XX, ou seja, ali no pós-Segunda Guerra Mundial, a gente passa a ter muito forte o estado de bem-estar social, que é um estado que ele não só vai garantir garantias negativas para os cidadãos, mas ele vai prestar serviço aos cidadãos, saúde, educação e diversos outros, beleza? O que acontece? Esse estado de bem-estar, ele tem uma limitação econômica mesmo. Ele é muito grande, prestar serviço é muito caro e a tendência é que fique mais caro ao longo do tempo. Por quê? Porque a tecnologia se desenvolve e os serviços vão ficando progressivamente mais caros. A gente vê isso com o sistema público de saúde, que ele vai ficando cada vez mais impagável. Por quê? Porque os tratamentos de saúde vão ficando cada vez mais caros, tá? Então, o que acontece? Esse amplo movimento de reforma do Estado vem para falar o seguinte: olha, a gente conseguiu várias conquistas relevantes com o estado de bem-estar social, mas agora é hora de limitar o tamanho do Estado, porque a gente não consegue mais pagar a conta. Essa conta está muito cara. Para fazer essa limitação, faz-se privatização de empresas estatais. Ou seja, alguns serviços, aqui no Brasil a gente tem um exemplo, claro, serviço de telecomunicações, que era estatal, era a Telebrás, ali pela década de 80 até metade da década de 90, e a gente passa a ter uma série de empresas privadas atuando no serviço de telecomunicações do Brasil. Sempre que a gente faz essa privatização da empresa, seja vendendo diretamente as empresas ou fazendo concessões ou permissões de serviço público, o Estado ele vai ter que, de alguma forma, regulamentar aquela atividade econômica. Ele pode fazer isso do jeito clássico, que é através de lei. E aí, por exemplo, a gente tem o CDC. O CDC, o Código de Defesa do Consumidor, é uma norma ampla de quê? De regulação da economia. De falar, olha, sabe esses consumidores, que é esse pessoal aqui hipossuficiente e que está quase sempre em desvantagem na relação contratual? Pois é, a gente cria uma lei para protegê-los. Essa é a ideia básica do CDC. Outra forma, e aí essa forma já é um pouco mais moderna, que é onde a gente finalmente chega no assunto da nossa aula, é o Estado criar agências reguladoras. Para quê? Para regulamentar atividades econômicas específicas, beleza? Essa agência reguladora, ela pode atuar em uma única área da economia, e é assim que funciona via de regra no Brasil. Por isso que, por exemplo, na esfera federal a gente tem a Agência Nacional de Saúde. Olha, é para atuar só na saúde. A gente tem a Agência Nacional do Petróleo, é para atuar o quê? Só petróleo e gás, beleza? Ou a gente pode ter agências que fazem regulamentação de setores amplos da economia. Essa não é a regra no Brasil, alguns estados até adotam. Não é o caso de São Paulo também. Beleza? Então vamos lá.
Se você for responder qualquer questão na sua prova e você lembrar que aquele tema tem alguma pontinha, tem algum artigo na Constituição Federal, eu recomendo que você faça a introdução da sua resposta sempre com a Constituição Federal. Por quê? Porque ficou a introdução correta e fácil de ser feita. Você não precisa ficar pensando, quais são as melhores palavras, não. Você já, se você sabe que, ambiental está lá no artigo 225, ordem econômica está ali do artigo 170 até o 175, fica fácil, você arrumar boas introduções para as suas questões, para as suas respostas na prova. E nesse assunto, você parte do artigo 174 na Constituição. Olha o que ele fala. Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, e aqui sempre ressaltando, por mais que daqui a pouco a gente vai falar de deslegalização em alguns termos assim, o princípio da legalidade é muito importante nesse assunto, tá? Então, é sempre na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante para o setor público e indicativo para o setor privado. Beleza? Estamos falando de Estado como agente regulador, você pode partir do artigo 174 para construir sua resposta. Beleza? Seguindo, agora uma citação da própria examinadora. Tá? A Alessandra Obara, ela vai falar o seguinte sobre essa atividade reguladora do Estado. A atividade estatal de regulação compreende a edição de normas aplicáveis ao setor regulado, a fiscalização do seu cumprimento, a imposição de sanções e a mediação de conflitos. Veja, para a examinadora, essa regulação estatal tem 4 funções principais, beleza? Revisitando essas funções. É a edição de normas, ou seja, é uma atividade normativa, é uma atividade de fiscalização, de sanção e de mediação de conflitos. Se você prestar bem atenção, você vai ver que nesse conceito tem basicamente as 3 atividades fundamentais do Estado como um todo. Olha, edição de normas é a atividade legislativa do Estado. Fiscalização é a atividade executiva do Estado. Sanção também. E mediação de conflitos é a atividade judicante do Estado. Então, olha só, as agências reguladoras, embora elas pertençam ao Poder Executivo, elas são a administração indireta do Poder Executivo, elas exercem atividades que, lato sensu, pertencem aos 3 poderes. Beleza? Vamos lá. Um conceito simples e que você não, em hipótese alguma, pode confundir, é poder regulamentar com poder regulatório. Beleza? O poder regulamentar é aquele poder básico de fazer o quê? De expedir decretos que regulamentam as leis. Beleza? É uma competência privativa do chefe do executivo. E aqui a gente aplica o princípio da simetria, também vai ser privativa do chefe do executivo estadual e municipal. Beleza? Então, editar decreto, só o chefe do executivo, e esse decreto faz o quê? Ele regulamenta as normas primárias do ordenamento jurídico. Via de regra, lei em sentido estrito mesmo. Tá? A edição de normas gerais para cumprimento da lei. É isso que esse poder regulamentar faz. Quando ele expede esse decreto é uma norma geral para quê? Só para dar bom cumprimento à lei. E, isso é importante, o decreto ele tem conteúdo político. O que a gente quer dizer quando fala que o decreto tem conteúdo político? A gente quer falar que o chefe do executivo ele tem amplo poder dentro da legalidade de fazer esse decreto da forma que for mais conveniente politicamente, tá? Então, se a gente tem um governador que tem um viés mais de esquerda e ele quer expedir decretos com políticas públicas de esquerda, tá ótimo, tá correto, estando dentro da lei, tá válido. A mesma coisa se o viés político for de direita, beleza? Agora, o poder regulatório, esse é um pouco diferente. O poder regulatório, esse sim, é o poder das agências reguladoras mesmo. E ele é competência de entidades administrativas, porque como a gente vai ver daqui a pouco, e eu imagino que você já saiba, a agência reguladora é uma entidade administrativa. E o exercício de atividade normativa, executiva e judicante, beleza? É o que eu falei agora, há 2 minutos, tá? As agências reguladoras, na verdade, o Estado, quando ele está regulando uma atividade,
melhor dizendo, seja através da agência reguladora ou seja através de outro mecanismo que ele possa criar, ele está exercendo uma atividade normativa, porque essa agência reguladora ela vai estabelecer quais são as normas aplicáveis. Por exemplo, a ANS determina como os planos de saúde devem agir para cada situação. É executiva, porque ela faz valer as suas normas, inclusive sancionando, e ela é judicante, porque ela pode exercer um papel de mediação entre agentes privados em conflito. Beleza? E o conteúdo é técnico. Esse aspecto é essencial para você entender o funcionamento das agências reguladoras, entender no nível um pouco mais profundo doutrinário, né? O conteúdo das normas expedidas pelas agências reguladoras deve ser, e isso é praticamente unânime na doutrina, deve ser um conteúdo técnico, ou seja, a agência reguladora não tem que fazer política partidária, política em sentido estrito, sabe? A agência reguladora tem que fazer conteúdo técnico, tem que definir por quê? Porque conforme os padrões científicos, aquele é o melhor jeito de se fazer, e não porque é a conveniência política, seja da entidade, seja do gestor, chefe do executivo, que colocou o gestor da agência reguladora lá. Beleza? Então, feita essa diferenciação entre o poder regulamentar, que é o poder de expedir decretos, chefe do executivo, e o poder regulatório, que é o poder das agências reguladoras, vamos ver agora quais são os fundamentos teóricos doutrinários para a atuação do Estado como agente regulador. Beleza? Essa parte da aula agora é para te dar conteúdo para você poder dissertar com tranquilidade sobre esse assunto. A gente vai passar aqui uma série de argumentos que a doutrina usa para tratar desse assunto. Beleza? Primeiro aspecto é: as agências reguladoras existem por causa da liberalização de mercados e a transferência da execução de serviços públicos ao setor privado. Se você pensar rapidinho, você vai ver que é até um tanto quanto óbvio. Se o Estado presta o serviço diretamente, ele não tem que regular essa atividade através de um outro órgão estatal. Por quê? Porque já é o próprio Estado que está prestando o serviço. Agora, quando são entes privados prestando aquele serviço que é de interesse público, aí o Estado passa a ter interesse em regular a atividade. Então, por isso que essa regulação está estritamente ligada à ideia de liberalização de mercados. Tá? Se você não está muito acostumado com política econômica, com economia política, melhor dizendo, liberalização de mercados é sempre quando a gente passa um mercado, uma atividade econômica para a iniciativa privada. Tá? Quando essa atividade econômica está com o Estado, a gente não vai falar, em hipótese alguma, de liberalização de mercados. Tá? Quando essa atividade está com agentes privados, aí sim. Por quê? Porque a gente adotou uma política econômica nesse aspecto liberal. Por isso que é liberalização de mercados. Tá? Certas questões teriam melhor solução se atribuídas a órgãos próximos do setor econômico e técnico. Esse é um outro argumento para a existência das agências reguladoras. Algumas atividades não devem ficar sob o comando direto do Poder Legislativo. Por quê? Porque elas são melhor geridas se elas estiverem na mão de técnicos que definem com base em critérios econômicos e técnicos científicos daquela atividade. Beleza? Voltando ao exemplo dos planos de saúde, se deixar pura e simplesmente para o Congresso Nacional definir, provavelmente o Congresso Nacional vai definir que os planos de saúde são obrigados a fazer tudo. Por quê? Porque os eleitores são ampla maioria e querem o máximo de serviço possível. Mas isso pode ser tecnicamente impossível. Por isso que a gente tem que ter uma agência de caráter técnico que defina o que é atribuição do plano de saúde e o que não é. E a tomada de consciência da importância de descentralizar o poder. Esse é outro argumento bem importante. As agências reguladoras, elas servem para criar o que parte da doutrina chama de Estado-rede. Estado-rede é diferente do Estado clássico, que é piramidal. O Estado clássico é piramidal por quê? Porque você tem o chefe do executivo aqui e você vai descendo o escalão de servidores públicos. Nesse Estado piramidal, o poder final está com o chefe do executivo. E cada nível de poder subsequente vai simplesmente espalhando esse poder que parte lá do chefe do executivo. Já nessa ideia de Estado-rede, não. Você tem vários centros descentralizados de poder.
sabe? Então, você tem um Estado que exerce o poder de forma menos autoritária, de forma um pouco difícil falar mais democrática, porque essas agências reguladoras não são escolhidas pelo povo, mas é de forma mais descentralizada. Bom, vamos lá. Mais argumentos argumentos teóricos doutrinários aqui. A necessidade de conferir estabilidade a regras que afetam o mercado. Isso parte do caráter técnico das agências reguladoras. Como elas não têm esse conteúdo político, supõe-se que, mesmo em casos de alternância de poder entre as diversas ideologias políticas, as agências reguladoras vão manter suas normas relativamente estáveis ao longo do tempo. Por isso, elas são importantes para quê? Para que os mercados possam atuar com certa previsibilidade. A maioria das atividades que precisam de agências reguladoras são atividades que demandam investimentos de longo prazo. Por exemplo, privatização de rodovias, sabe? A empresa, quando ela constrói uma rodovia, ela tem um plano para retirar o custo daquela construção e passar a ter lucro ali depois de 10, 15 anos. Então, você precisa de estabilidade econômica e mais estabilidade regulatória para que o agente privado, a empresa fala, olha, vale a pena construir essa rodovia aqui, por quê? Porque eu sei que essa agência regulatória, ainda que troque o presidente, troque o governador, ela vai manter as suas bases técnicas. Beleza? Por isso, essa estabilidade das regras. E a necessidade de afastar das pressões político-partidárias certas atividades preponderantemente técnicas. Isso é meio que um resuminho do que a gente está falando agora, sabe? Para que serve essa agência reguladora? Para que você não sofra tanto com a alternância de poder típica do chefe do executivo, para que a agência reguladora mantenha-se estável no âmbito regulatório. E movimento geral de deslegalização, visando a transferir ao executivo a disciplina de matérias até então privativas da lei, beleza? Esse movimento de deslegalização é aquele movimento jurídico, mas político, na verdade, é um movimento político com influência na esfera jurídica, que prega o seguinte, olha, a gente tem que ter menos leis regulando os assuntos. Quem deve regular os assuntos são técnicos do Estado, e esses técnicos estão nas agências reguladoras, beleza? Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre essa deslegalização, mas a ideia central é isso, é tirar assuntos do âmbito do poder legislativo e colocar no âmbito da agência reguladora. Mais um conceito, mais um trecho aqui que a gente extrai da própria examinadora dessa banca da PGE São Paulo, da Alessandra Obara. Vamos lá. Por todas essas razões, são aqueles argumentos que a gente acabou de usar, pensou-se na criação de entes descentralizados, com personalidade jurídica própria, autonomia, ausência de vínculo de subordinação com a administração direta, estabilidade dos dirigentes, com mandatos não coincidentes com os daqueles que têm poder de nomeação dos dirigentes pelo chefe do Poder Executivo, com referendo do Poder Legislativo, para conferir maior legitimidade às suas decisões. Ou seja, com base em tudo isso que a gente acabou de ver, é que se criou as agências reguladoras. Você pode ver que tudo que ela disse aqui são características das agências reguladoras, beleza? Então, vamos falar um pouquinho sobre elas agora. Não estranhe se vier na sua prova a expressão agências controladoras, tá? É uma expressão que eu, sinceramente, considero bem ruim, porque elas não controlam, né? Elas regulam, simplesmente. Mas parte da doutrina usa, então é bom você conhecer a expressão só, agência controladora. Beleza? Vamos lá. Vamos partir das previsões de agências reguladoras que tem na Constituição Federal. A gente tem duas. Primeiro, no artigo 21, inciso 11, quando a gente vai falar das competências da União, e aí vai falar aqui, compete à União explorar direta ou mediante autorização, concessão ou permissão, os serviços de telecomunicação, nos termos da lei, que disporá sobre a organização dos serviços, a criação de um órgão regulador e outros aspectos institucionais. Veja, a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel,
tem previsão direta na Constituição Federal, aqui no inciso 11 do artigo 21. A outra agência prevista é a ANP, Agência Nacional do Petróleo. Olha só, a lei a que se refere o parágrafo 1º disporá sobre a estrutura e atribuições do órgão regulador do monopólio da União. Esse é o monopólio sobre a exploração de petróleo e gás. Aqui tem um aspecto interessante já para você prestar atenção. Veja que a Constituição, ela não falou em ente e em entidade, ela falou em órgão regulador. Mas como a gente sabe, as agências reguladoras, elas fazem parte da administração indireta, elas são autarquias em regime especial. Então, elas não são, no sentido técnico do direito administrativo, elas não são órgãos, elas são entidades da administração indireta, beleza? Mas foi o Constituinte que falou, a gente interpreta isso daqui como um órgão, uma espécie de órgão ali em sentido amplo, sabe? Abrangendo órgãos e entidades, tá bom? Mas aí já traz uma característica até interessante, embora nunca tenha sido feito no Brasil, mas as agências reguladoras, elas não necessariamente precisam ser autarquias em regime especial, tá? Todas que existem hoje são, mas são porque quem as institui assim quer fazer. Mas elas podem ser mesmo um órgão da administração por expressa previsão na Constituição Federal. Todas as agências reguladoras federais e de São Paulo são autarquias em regime especial, beleza? Possuem competência normativa mais ampla que as demais agências autarquias, tá? Por quê? Porque a agência reguladora, ela serve especificamente, a função principal dela, embora ela tenha outras funções, mas a principal é regulamentar mercados, é regular mercados. Por isso que a competência normativa é mais ampla mesmo que das demais autarquias. Por exemplo, o INSS. O INSS, ele não tem a função de regular a Previdência Social. Ele tem a função de executar o serviço de Previdência Social. Já a Agência Nacional do Petróleo, não. Ela não tem a função de extrair petróleo, ela tem a função de regular como vai ser a extração, o refino e a distribuição do petróleo em território nacional. E vamos lá. Ela tem mais competência normativa justamente porque ela tem maior discricionariedade técnica. E aqui um aprofundamento doutrinário importante para a Maria Silvia Zanella de Pietro, que talvez vocês já saibam, ela tem muita força dentro da PGE São Paulo, sabe? Porque ela é muito forte em São Paulo e a PGE São Paulo é um dos centros do direito administrativo paulista, vamos dizer assim. E lá tem muita gente que, inclusive, fez mestrado ou doutorado sendo orientado pela Maria Silvia. Então, é muito relevante conhecer as opiniões específicas dela para essa prova. E ela tem uma doutrina aqui que é minoritária, mas como é a opinião dela, é bom conhecer. Ela fala que a ANP, Agência Nacional do Petróleo, e a Anatel têm mais competência normativa do que as demais agências. E por que a Maria Silvia defende isso? Porque elas têm previsão direta na Constituição Federal. Então, ela falou, olha, como essas duas agências têm previsão constitucional, a competência delas é mais ampla do que as demais agências. Beleza? Vamos lá. Autonomia orçamentária e financeira. Essa é uma característica das agências reguladoras. Por quê? Porque elas têm recursos próprios oriundos das taxas de fiscalização ou de autorizações. A ideia é que a lei que institua a agência reguladora já institua também quais são as fontes de receita dessa agência, justamente para ela ficar menos vinculada ao poder executivo e assim ter mais liberdade política para poder regular da forma mais técnica possível. Beleza? A nomeação dos dirigentes na esfera federal se dá pelo presidente com aprovação do Senado Federal. Na esfera estadual, mesma coisa, princípio da simetria exato aqui. É o governador que escolhe e a Assembleia Legislativa é quem vai aprovar. Só preste atenção que na esfera federal não é o Congresso Nacional, tá? É o Senado Federal quem faz essa aprovação. Essa aqui é uma questão mais importante para a primeira fase, mas é legal você estar atento também. Beleza? Os mandatos dos dirigentes das agências reguladoras, eles são fixos para os dirigentes e não coincidentes com as eleições majoritárias. Essas eleições majoritárias que a gente está tratando aqui, obviamente, das eleições dos chefes do executivo. Por que não é bom que seja coincidente? Porque é legal ter essa estabilidade de longo prazo mesmo. Então, mesmo que a gente escolha agora
em 2018, um governador para o Estado de São Paulo de outro partido qualquer, as agências reguladoras do Estado de São Paulo vão continuar sobre os mesmos dirigentes até que vençam os mandatos desses dirigentes e aí o novo governador escolha, com a aprovação da Assembleia Legislativa, escolha esses novos dirigentes, beleza? Isso é muito bom para dar estabilidade para essas agências. Agora, um julgado não é novo, é 2014, mas é bom você estar atento a ele, julgado do Supremo, que fala que é o seguinte, olha, é constitucional lei estadual que prevê que os dirigentes de determinada agência reguladora somente poderão ser nomeados após prévia aprovação pela Assembleia Legislativa. Beleza, é constitucional. Só que é inconstitucional a lei estadual que estabelece que os dirigentes de agência reguladora somente poderão ser destituídos de seus cargos por decisão exclusiva da Assembleia Legislativa, beleza? Então, a Assembleia Legislativa, em hipótese alguma, pode determinar a exoneração, a demissão de um diretor de agência reguladora, beleza? A lei estadual que assim o determinar é inconstitucional, segundo o Supremo. Beleza? E o nível de autonomia e independência da agência reguladora depende da lei que institui a agência. Cada lei tem uma relativa ampla margem de discricionariedade legislativa para definir como essa agência vai funcionar, beleza? Então, o nível de poder que a agência tem não pode ser estabelecido pela doutrina de uma forma geral e abstrata. É feita para cada agência reguladora mesmo. E os atos das agências não podem ser revistos ou alterados pelo Poder Executivo, salvo se houver expressa previsão legal para que? Para a admissão de recurso hierárquico impróprio. Então, você fica atento com essa expressão, recurso hierárquico impróprio. A lei que institui a agência reguladora pode estabelecer a existência desse recurso. E como ele será? Ele será um recurso para o ministro ou secretário de Estado que for da pasta a qual aquela agência está vinculada. Beleza? Por que ele tem esse nome interessante, esse recurso? Hierárquico impróprio. Porque não existe hierarquia propriamente dita entre o diretor da agência reguladora e o ministro ou secretário de Estado. Por isso que é impróprio falar em recurso hierárquico aqui. Então, a doutrina deu esse nome curioso, vamos dizer assim, para esse recurso administrativo. Beleza? Mas, repetindo, se a lei que cria a agência determinar que tem recurso para o ministro ou para o secretário, esse recurso vai existir sim, não é inconstitucional essa determinação. Tá bom? E tem um probleminha doutrinário, que é bom você estar atento aqui, que chamam de problema do déficit democrático das agências reguladoras. Por quê? Porque a agência reguladora ela vai afetar muito a economia, os serviços públicos e a vida direta dos cidadãos. Por exemplo, a Agência Nacional de Saúde, quando ela vai determinar ali quais são as regras para os entes privados que atuam no setor de saúde, ela está afetando diretamente a vida dos cidadãos. Tá? Só que essas agências que têm tanto poder, elas não são escolhidas pelo povo. Não é o povo que escolhe os chefes das agências reguladoras. Por isso a gente tem esse problema que a doutrina chama de déficit democrático. Por quê? Porque não é o povo quem escolhe pessoas que têm muito poder sobre gerir a vida da população. Beleza? É só bom você estar atento a essa expressão. Isso daqui não chega a desmerecer as agências reguladoras, mesmo tendo esse problema de déficit democrático, elas são amplamente aceitas, mas é só um argumento que se usa para dizer que, olha, essas agências elas não podem ter tanto poder assim. Beleza? Agora, vamos diferenciar deslegalização de remissão normativa. É bem simples isso daqui, mas a maioria da doutrina, se você pegar livro para concurso, é muito difícil achar livro que faz essa diferenciação. E é legal você conhecer, beleza? Olha só, a remissão normativa, ela é a circunstância em que uma lei, ao regular determinada matéria, expressamente remete a uma normatização posterior, elaborada pela administração, determinados pontos que complementarão o comando legal, beleza?
Então, na remissão normativa, a gente tem o que aqui, fazendo uma analogia, mas não use isso na sua prova, tá? É só para você entender. É como se fosse uma norma penal em branco, sabe? Lembra lá direito penal? Na norma penal em branco, o preceito primário da lei que vai estabelecer qual é o crime, ele remete a uma regulamentação em outro instrumento normativo sobre alguma expressão que é importante para definir a tipicidade daquele crime, sabe? E aí a gente tem aí uma norma penal em branco. Na remissão normativa, a gente tem algo parecido, mas agora no âmbito do direito administrativo. A gente tem a lei, e a lei fala que determinado assunto vai ser regulamentado por outro instrumento normativo, que não a própria lei. Beleza? Essa é a remissão normativa. A maior parte da doutrina apoia e gosta dessa remissão normativa. Por quê? Porque ela não esvazia o princípio da legalidade. Essa remissão normativa fala o seguinte, olha, a lei é que estabelece a diretriz geral, mas depois vai vir um regulamento da agência reguladora e vai especificar, vai detalhar esse assunto. A deslegalização, por outro lado, ela simplesmente suprime a lei. A deslegalização fala, ó, sabe esse assunto aqui? Pois é, legislador, esquece que esse assunto existe. Agora ele não está mais no âmbito do poder legislativo e ele está no âmbito de uma agência reguladora. Beleza? Vamos ler aqui rapidinho. A distinção entre deslegalização e remissão normativa está no comando da lei que remete à atividade normativa da administração. Enquanto na deslegalização a lei deslegalizadora limita-se a invocar o regulamento, sem traçar comandos mínimos acerca da matéria deslegalizada, a lei de remissão normativa fixa pontos a serem explicitados e desenvolvidos pelo regulamento. Beleza? Então, essa é a diferença fundamental entre as duas técnicas. Na deslegalização, simplesmente não se fala nada sobre um assunto, ou a lei só fala o seguinte, olha, tal assunto vai ser integralmente regulamentado pela agência. E acaba aí. Já na remissão normativa, a lei estabelece quais são as normas gerais, as normas básicas daquele assunto e fala, olha, o detalhamento agora, quem vai dar é a agência. Beleza? Essa é a diferença fundamental entre os dois institutos. É bom você estar ligado. A deslegalização, obviamente, é muito mais criticada pela doutrina. Por quê? Porque ela dá muito poder para a agência e ela esvazia o poder legislativo. E a remissão normativa, essa é vista com muito mais bons olhos pela doutrina brasileira. Mas, de toda forma, até o momento, as duas formas são aceitas pelo judiciário e são igualmente válidas. Beleza? Tanto a deslegalização quanto a remissão normativa. Ainda tem um apêndice aqui. Há quem considere a deslegalização inconstitucional. Isso porque tal técnica estaria usurpando a atribuição do poder legislativo, princípio da legalidade, e contraria o artigo 25, inciso 1 da ADCT. Se em algum momento da sua prova você tiver que fundamentar que a deslegalização é inconstitucional, ou qual é o argumento de quem diz que ela é inconstitucional, você vai usar dois argumentos, tá? Primeiro, porque ela esvazia o poder legislativo, e segundo, porque o artigo 25 da ADCT estabelece uma norma de transição, falando que depois, acho que de 180 dias, salvo engano, os assuntos arrolados ali nos incisos não seriam mais de competência do Poder Executivo e seria, sim, do Poder Legislativo. E um desses assuntos é a atividade normativa. Tá? Então, por isso, parte da doutrina vai falar, olha, a ADCT, que, pela teoria do bloco de constitucionalidade, tem força de Constituição mesmo, ninguém mais discute isso no Brasil. Se a ADCT fala que essa atividade é do Poder Legislativo, então é inconstitucional a lei que cria essa deslegalização. Tá bom? Esse é o argumento, mas não é o argumento majoritário, não está sendo aceito pelo STF. Beleza. Vamos falar agora de um outro assunto importante dentro de agências reguladoras, que é o risco de captura do órgão regulador. Também não é um assunto difícil. É o seguinte, o fenômeno da captura das agências reguladoras consiste na situação pela qual a agência reguladora passa a servir de instrumento para viabilizar e legitimar a consecução de interesses privados dos segmentos regulados. Beleza? O que acontece? Via de regra, essas agências, elas existem em atividades
que são atividades econômicas muito grandes, que têm empresas, agentes privados com amplo poder econômico e, às vezes, poder político mesmo. Então, o que acontece? Pode ser que esses agentes, eles acabem por capturar as agências, ou seja, eles consigam influenciar os técnicos, eles consigam colocar seu pessoal lá dentro, de forma que a agência passe a trabalhar só no interesse dos agentes privados do mercado, em detrimento de quem? Do serviço público e especialmente dos consumidores. Esse é um risco que existe e, infelizmente, acontece até com uma certa frequência no Brasil e no mundo. Tá? E tem duas formas básicas de acontecer essa captura. A primeira é a corrupção, que é o simples abuso do poder público com fins privados. Nessa corrupção aqui é a forma mais simples mesmo, os grandes agentes econômicos vão lá e compram, por assim dizer, no sentido não técnico, no sentido leigo, né? Eles compram os dirigentes das agências reguladoras. E a segunda forma, essa é um pouco mais sutil, é a aceitação da assimetria de informações. Essa ideia de assimetria de informações é uma ideia que nasceu na economia e que o direito do consumidor utiliza um pouco, que é para falar o seguinte, olha, agentes econômicos, via de regra, eles têm um nível de informação diferente sobre o mercado. É bem evidente que a Vivo ou a Claro tem muito mais informações sobre o serviço de celular e internet móvel do que eu, sabe? Que sou mero consumidor e que uso minha internet para olhar o WhatsApp só, sabe? Então, assim, se a agência reguladora não fizesse meio de campo, levando em consideração que existe assimetria de informação e que, por isso, ela tem que pender um pouco para o lado do consumidor, a gente corre o sério risco de ter uma captura dessa agência. Por quê? Porque a Vivo, a Claro, a TIM, elas vão ficar mandando informações e apresentando estudos e fazendo uma série de análises que favorece apenas o seu lado nessa equação. Por isso que a agência tem que equilibrar essa relação, beleza? Então, essa é a forma mais sutil e talvez até a mais comum de captura dessas agências. Beleza? E aqui um conceito importante, doutrinador. A sistematização de audiências públicas, audiências de conciliação envolvendo governo, usuários e prestadores de serviço, além de dar transparência nas decisões do órgão regulador, bem como a divulgação permanente dos direitos dos consumidores, são formas de minimizar ou eliminar o risco de captura. Tá? Se na sua prova você precisar falar sobre captura de órgão regulador e você quiser falar como combater essa captura, vá nesse conceito aqui que ele está perfeito nesse aspecto. Você fala o seguinte, olha, é transparência. E essa transparência ela pode ser feita através da realização de audiências públicas e de informação aos consumidores. Por quê? Porque aí as coisas ficam mais claras e fica muito mais difícil para os grandes agentes econômicos capturarem as agências reguladoras. Beleza? Mais uma expressão chave aqui no nosso assunto agora, que também não é uma expressão que todo livro de direito administrativo para concurso traz, por isso é importante a gente falar rapidinho aqui, que é o compromisso regulatório. Beleza? Vamos lá? Conceito da própria examinadora. Do ponto de vista jurídico, contudo, o compromisso regulatório nada mais é do que a tensão existente de forma constante à vigência de uma contratação para delegação de serviço público entre rigidez e flexibilidade na regulação dinâmica de um determinado mercado. Eu não sei se vocês leram textos da examinadora, mas nem sempre ela escreve da forma mais clara, assim, sabe? Às vezes ela tem uma forma um pouco truncada de escrever, assim. Esse conceito dela não é tão claro, mas a ideia que ele traz não é nada complicada. Ele vai falar o seguinte, olha, o compromisso regulatório, ele é essa tensão mesmo que vai existir entre dois interesses que são igualmente justos e relevantes. O primeiro é o interesse da existência de rigidez, de constância das normas reguladas, sabe? E aí a gente até falou no começo da aula, um dos motivos para existir agência reguladora é você ter estabilidade naquela atividade econômica. Mas, ao mesmo tempo que a gente precisa dessa estabilidade, a gente também precisa de flexibilidade para poder fazer essa regulação conforme os novos avanços técnicos, tanto técnicos científicos quanto técnicos comerciais mesmo, beleza? Então, esse compromisso regulatório,
ele nada mais é do que levar em consideração, do ponto de vista da regulação da agência reguladora, essa existência de dois fatores que são igualmente relevantes, mas que são contraditórios, que é a necessidade de você ter estabilidade e a necessidade de você ter flexibilidade na hora de alterar as normas. Beleza? E a Agência Reguladora de Saneamento de São Paulo, ela tem um conceito próprio para falar desse compromisso regulatório. Então, vale a pena conhecer. Ele fala o seguinte: o regulador deve adotar regras claras e estáveis. Veja que aqui a gente está partindo naquele primeiro ponto, aqui o da rigidez, né? Porque as regras devem ser estáveis. Ele acrescenta um pouquinho falando que devem ser claras, o que é sempre bom. Para o mercado regulado, com vistas a orientar corretamente o comportamento das empresas, reduzir as incertezas dos investidores, e isso é muito importante, porque se os investidores eles não têm certeza de como o mercado está, eles só vão entrar se for para ter um lucro maior, e aí fica mais caro para o consumidor. Então, reduzir as incertezas dos investidores e, consequentemente, o custo do capital. Compromissos regulatórios assumidos devem se basear em princípios econômicos e, como regra geral, serem cumpridos integralmente e mantidos inalterados. Então, regra geral, o compromisso regulatório ele deve ser mantido inalterado. Isso não quer dizer que a gente não vai mudar a regulação, sabe? O que quer dizer esse compromisso regulatório é que, embora o próprio compromisso ele se mantenha inalterado, as regras específicas que regem aquele mercado, essas são alteradas, mas mantendo as diretrizes gerais. Elas são alteradas simplesmente para fazer a adequação aos fatos, a adequação ao que está acontecendo agora, tanto no mercado quanto na ciência. Beleza? E, portanto, a regulamentação das agências reguladoras deve ser estável, porém flexível. Tem por fundamento primordial o princípio da segurança jurídica. Esse é um fato primordial para você entender em todo esse assunto de agência reguladora. É isso aqui, ó, segurança jurídica. Por quê? Porque a gente quer que o mercado funcione bem e que os agentes de mercado tenham um mínimo de previsibilidade de quais são as normas hoje e de quais serão as normas amanhã. Serve para combater o risco regulatório. Você também tem que conhecer essa expressão. Risco regulatório é o que os agentes econômicos levam em consideração quando vão fazer um investimento. Ele fala o seguinte: olha, eu quero montar um plano de saúde no Brasil. Beleza. Existe um risco relevante de daqui 2 anos as normas jurídicas sobre plano de saúde no Brasil serem muito diferentes das que são hoje? Se esse risco for elevado, esse agente econômico provavelmente ele não vai entrar no mercado, ele não vai fazer esse investimento, porque ele vai falar, ó, o risco regulatório é muito alto, eu não sei como é que vai estar daqui 2 anos, eu preciso de 20 anos para tirar meu investimento, então eu prefiro nem entrar nesse mercado. Beleza? Cria uma blindagem política para a agência. É essa velha ideia de estabilidade que a gente está falando desde o começo da aula. A agência reguladora ela tem que ter essa blindagem política que vem através desse compromisso regulatório. E, por fim, seu núcleo é a equação econômico-financeira do contrato. Beleza? Eu não vou falar dessa equação econômica-financeira, porque isso já foi bem falado nessas aulas de administrativo, quando estava tratando das questões dos simulados. Beleza? Eu só quero que você saiba o seguinte: se a sua questão falar em compromisso regulatório, dê um jeito de tacar essa expressão no meio da sua resposta, sabe? Equação econômico-financeira do contrato, porque esse é o coração, esse é o núcleo central dessa ideia de compromisso regulatório. Beleza? Galera, sobre agências reguladoras e Estado fazendo esse papel regulador, é isso e vamos juntos.